Olá pessoal, meu nome é David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e esta é mais uma videoaula do pacote de avaliação funcional e estrutural de pavimentos, em que teremos como tema e foco central da aula de hoje a parte que fala sobre atrito pneu-pavimento. Lembrando que essa é a disciplina de tópicos especiais em infraestrutura rodoviária, que faz parte do currículo não obrigatório do curso de Engenharia Civil desta universidade. Sem maiores detalhes, uma vez que a gente já viu na parte introdutória esse pacote de avaliação de pavimentos, nós estamos então focando na videoaula de hoje a parte de atrito de pavimentos e nós já vimos, além da aula introdutória, a parte de condição de superfície do pavimento e irregularidade longitudinal, e hoje nós vamos então com essa videoaula concluir a parte relativa à avaliação funcional de pavimentos. As referências básicas continuam as mesmas, apenas aqui eu agreguei dois trabalhos científicos, a tese de doutorado da Márcia Apes, defendida em 2006, e a dissertação de mestrado do Sansoni, que foi também defendida no mesmo ano, além de algumas normas, essas aqui da STM, que versam sobre alguns dos procedimentos que nós iremos ver ao longo dessa aula de hoje. Bom, em relação ao atrito pneu-pavimento, esse é uma condição que tem a ver com a segurança da via, né? Obviamente que a segurança não é determinada somente a partir da condição desse atrito pneu-pavimento. Há inúmeros aspectos que devem ser investigados, mesmo sob o ponto de vista de engenharia de tráfego ou engenharia rodoviária, que podem, de alguma forma, colaborar para tornar a via mais segura ou menos segura. Além, obviamente, de aspectos relacionados ao próprio fator humano e também a questão do veículo e da manutenção que esse veículo recebe. Bom, o nosso foco na disciplina é a questão da pavimentação. Nós vamos então trabalhar com o aspecto da segurança viária no que diz respeito à condição de atrito pneu-pavimento. Mas antes da gente entrar na parte específica do atrito pneu-pavimento, é importante que a gente se pergunte, que a gente trabalhe um pouco a questão da segurança viária e de como ou quais são os aspectos que conduzem até que nós tenhamos a ocorrência de um acidente. Se a gente for analisar esse gráfico ou essa distribuição nessa tabela dos fatores contribuintes para que ocorra um acidente de trânsito, nós vamos perceber que nós temos como fator individual de maior prevalência o fator associado ao ser humano. Ele participa, então, em 65%, ou seja, 65% dos acidentes ocorrem como causa única desencadeadora do acidente, o fator humano. Certo? Se a gente ainda pensar no fator humano associado à via e aos veículos, ou todos esses elementos juntos, nós rapidamente vamos perceber que quase mais do que 90% dos acidentes de trânsito tem como um fator desencadeante nesse processo o fator humano. E a grande maioria, 65%, conforme eu havia dito, é de causa exclusiva o fator humano para que o acidente ocorresse. Bom, não é por conta disso, desse aspecto da prevalência do fator humano, que a gente não tem que estudar os aspectos relacionados à engenharia nesse contexto e mais especificamente o que é o foco da nossa disciplina, o pavimento. Então, a via, e daí quando a gente fala na via, a gente não está falando só o pavimento, nós estamos falando com condições de geometria também como sendo um aspecto importante concorrente quando a gente trabalha a via.
Mas vamos imaginar a via como sendo um aspecto de engenharia, né? E nesse aspecto a gente tem uma ocorrência em que o acidente foi provocado única e exclusivamente por esse aspecto de engenharia, como algo em torno de 2,5% dos acidentes de trânsito. Bom, se a gente ainda levar em consideração a via associada ao veículo, certo? Nós temos então 2,5 mais 0,25. E a via participando de alguma forma, quer seja com aspectos humanos, com aspectos veiculares, nós temos 28% de forma não só direta, mas de maneira indireta, né? Só 2,5% participando de maneira única para a ocorrência dos acidentes de trânsito, né? Os acidentes em vias. Bom, dessa forma, torna-se bastante importante que a gente estude mais a fundo esses aspectos vinculados à nossa condição de segurança da via. Se a gente ainda for analisar os custos associados aos acidentes de trânsito, e isso é importante a gente levar em consideração que quando se perde alguém importante para a gente, obviamente que essa pessoa que sofre um acidente de trânsito e por fatalidade venha a falecer, a gente não tem como quantificar isso financeiramente. Mas existem aspectos que podem ser relacionados e podem consubstanciar estudos importantes e que demonstram a importância da gente investir em infraestrutura viária, infraestrutura rodoviária e em aspectos que podem mitigar ou minimizar a ocorrência desses acidentes de trânsito ou mitigar a severidade desses acidentes, né? Bom, em 2018, né, em função da publicação da Confederação Nacional de Transportes do ano de 2019, e considerando os aspectos inerentes e nos estudos que foram conduzidos pelo IPEA, a gente teve somente em rodovias federais no Brasil em 2018 69 mil acidentes de trânsito, dentre os quais 4.500 acidentes de trânsito foram fatais, né, ou tiveram como consequência pelo menos uma morte. Nós tivemos com vítimas que tiveram ferimentos leves até bastante importantes, 49 mil, e sem vítimas, 15 mil acidentes. Bom, os custos anuais associados a esses acidentes gerariam algo em torno, ou geram algo em torno para o Brasil, custo global, tanto para o governo, que eventualmente tem que pagar pensão ou licenças para os órgãos que administram as vias e que tem ou para a polícia, que precisa fazer o atendimento pré e pós-hospitalar, né, também, né? Esses custos todos englobados, e há uma videoaula específica sobre essas questões que perfaz a parte introdutória de uma outra disciplina do curso de Engenharia Civil aqui, a disciplina de Infraestrutura de Transportes. Então, estima-se que em 2018, tanto o poder público como o ente privado, ele gastou em acidentes de trânsito ou com acidentes de trânsito algo em torno de 9,73 bilhões de reais. E isso é significativamente elevado. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar ou o impacto desse acidente de trânsito em relação à sua letalidade, ou se a gente conseguir, melhor ainda, reduzir efetivamente o número total de acidentes e a gravidade desses acidentes, nós vamos contribuir de uma maneira bastante significativa em economia também, não só em uma questão afetiva do montante total de vidas que são perdidas anualmente em nossas rodovias. E esses números fazem conta apenas de rodovias federais. Se nós fôssemos somar o que ocorre tanto em rodovias
estaduais, tanto quanto em rodovias, em vias urbanas, esse montante seria astronomicamente maior. Bom, em relação ao que nós, engenheiros rodoviários, podemos fazer no que diz respeito ao atrito pneu-pavimento, para que a gente tenha, então, segurança, a gente precisa, então, pensar no atrito pneu-pavimento como um elemento que nos vai permitir ter a aderência. E a aderência do pneu com o pavimento ela é importante porque ela vai garantir tanto a dirigibilidade do veículo, tanto a condição motriz e de movimentação desse veículo, mas ela também vai garantir que a gente tenha uma certa resistência, né, do veículo ao deslocamento no momento de frenagem, que nós chamamos de atrito, né? E lá nas disciplinas que versam sobre o dimensionamento e o projeto geométrico de rodovias, nós utilizamos em várias conceituações e determinações básicas lá, o conceito de coeficiente de atrito longitudinal, inclusive para que a gente estabeleça para cada velocidade diretriz quais são as distâncias mínimas de frenagem, né, necessárias a serem garantidas em todos os pontos quando se trafega numa rodovia. E isso vai determinar alguns aspectos importantes no que diz respeito tanto ao alinhamento horizontal, as curvas horizontais, quanto verticais de nossas rodovias. Bom, e com isso tudo o que a gente quer é que a gente tenha, então, uma garantia de dirigibilidade. Então, se eu tiver uma condição adequada de atrito pneu-pavimento, eu vou ter, então, garantida condições mínimas satisfatórias para que o usuário consiga, em observando as leis de trânsito e em observando aspectos vinculados à direção defensiva, que ele tenha uma viagem com adequada segurança. Bom, quais são os fatores, ou alguns fatores, que podem afetar a aderência ou o atrito pneu-pavimento? Primeiro, no que diz respeito a aspectos vinculados à via e à interação que essa via tem com o veículo. O agregado que nós utilizamos no revestimento asfáltico ou de concreto, ele traz alguma influência sobre a aderência, a textura de superfície, da superfície de rolamento, então aquela rugosidade superficial da mistura asfáltica ou do concreto, ele também traz aspectos importantes vinculados e que afetam a aderência, a presença de água, neve ou gelo sobre a pista, a geometria da via também traz impacto importante nessa aderência, e a questão da superelevação como um aspecto importante, não tanto para as distâncias de parada, né, de visibilidade de parada, mas sim para os raios e para a menor tendência em que o veículo numa curva eventualmente tenha uma trajetória retilínea e não consiga vencer a curva. Tipo de pneu, se o pneu e ainda tipo de pneu, somando-se ainda a questão do nível de manutenção ou se ele está careca ou não, né? Em que estado esse pneu se encontra, a velocidade do veículo, uma vez que o atrito é função da velocidade, quanto maior a velocidade, menor é o coeficiente de atrito, tipo de revestimento e método construtivo, porque interfere na questão da textura ao rolamento, a temperatura do pavimento interfere, os sistemas de freios que são empregados. Hoje nós temos sistemas de freios mais modernos, como o ABS, que acabam reduzindo essa distância de frenagem, né, em função dele não permitir aquele arraste que ocorre, fazendo com que a gente ainda consiga, durante esse processo de frenagem, ter uma certa dirigibilidade do veículo, do sistema de suspensão também, as cargas por eixo que esses veículos trafegam e a presença de algum material contaminante sobre a pista, óleo, borracha. Isso tudo a gente deve observar, sobretudo numa via em condições mais
mais importantes sob o ponto de vista de segurança viária, que é aquela condição com chuva, né? Esses aspectos, na grande maioria das vezes, vinculados à aderência, nós precisamos sempre nós necessitamos ser conservadores nessa análise. Então, dessa forma, a gente vai tentar encaminhar a nossa videoaula para tentar verificar essas condições para uma condição, em termos climáticos, mais importante, que possa trazer maior perigo para os usuários, que é a condição com chuva. Diante desse contexto, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo, que mostra um importante fenômeno que nós precisamos, de toda forma, tentar evitar. E é importante para a gente compreender melhor a interação que há entre o pneu e o pavimento em uma condição mais insatisfatória, assim como uma condição climática desfavorável, com chuva e, sobretudo, com uma película ou lâmina d'água importante sobre a pista. Então, olhem esse vídeo que eu peguei do YouTube. Observem que o veículo vinha saindo do túnel, encontrou uma lâmina d'água bastante importante, pelo que parece, e ele aquaplanou. O caminhão que vinha logo atrás, com medo de colidir com um veículo, também freou. E depois há uma série de acidentes que foram decorrendo do primeiro, né? Mas observem esse veículo que vem vindo ali, ó, ele também aquaplanou, chocou-se contra o guarda-corpo do viaduto, ou ponte, não sei o que é, e acabou colidindo também. Então, é importante que a gente entenda como que ocorre essa interação do pneu com o pavimento, sobretudo com a presença de uma lâmina d'água sobre a superfície do pavimento. Bom, diante desse contexto, a gente precisa entender que o veículo, ao se deslocar, ele exerce um esforço sobre o pavimento, né, que permite o deslocamento desse veículo. E esse esforço é transmitido tanto em termos verticais quanto horizontais, para poder ter essa força motriz do veículo, a partir da área de contato do pneu com o pavimento, que é representada aqui por essa elipse. Bom, quando há a presença de água na superfície do pavimento e esse veículo se desloca, nessa imagem da direita para a esquerda, havendo essa película d'água, o veículo ou a área de contato pneu-pavimento, ela pode ser subdividida em 3 zonas ou regiões diferentes. A zona 1 ou região 1 é a área de contato pneu-pavimento, em que a gente tem o pneu empurrando a água, o que acaba formando uma onda lá na frente, e nessa região da zona 1 a gente tem contato nenhum do pneu com o pavimento. Então, é como se nessa região nós tivéssemos apenas o contato do pneu com a água e da água com o pavimento. Bom, em contrapartida, na porção mais posterior dessa área de contato pneu-pavimento, nós temos a região ou a zona 3. E nessa região ou zona 3, nós temos já, em função de algumas condicionantes que eu logo vou comentar, uma condição de atrito do pneu com o pavimento. Então, nessa região, o pavimento se atrita diretamente com o pneu, ou o pneu se atrita diretamente com o pavimento. E ainda mais, nessa região a gente tem, obviamente, esse atrito, porém, esse atrito se dá com o pavimento úmido, porém, sem lâmina d'água. Ele está umidificado, o pavimento, porém sem lâmina. Por que umidificado que eu estou falando? Porque o coeficiente de atrito desse pneu com o pavimento seco é completamente diferente do coeficiente de atrito desse pneu com o pavimento úmido. E o úmido não precisa ser encharcado de água. Pode ser apenas com a presença de uma certa umidade na superfície do pavimento. E nós temos ainda a zona 2, que é uma zona de transição, é uma área de transição, onde a gente tem um contato
parcial entre o pneu e o pavimento. O que é importante a gente notar é que a distribuição entre a zona 1, zona 2 e zona 3, ela depende de vários aspectos e ela não é 1/3 para cada um. Ela vai depender de aspectos que estão vinculados, por exemplo, à velocidade do veículo. Então, quanto maior a velocidade do veículo, maior vai ser a zona 1 em relação à zona 3. A pressão da inflação dos pneus também interfere, porque acaba por diminuir a área de contato e o valor da área absoluta de zona 1, zona 2 e zona 3, elas diminuem. E se eu tenho uma área se atritando com um pavimento menor, eu tenho uma menor aderência do pneu com o pavimento. Se eu tenho uma textura de superfície do pavimento mais rugosa, talvez, e a gente vai estudar depois um pouco mais a fundo a questão da textura, talvez ela permita uma drenagem lateral ou uma fuga mais rápida dessa película de água, o que faz eu ter uma zona 1 menor, em menor proporção, talvez, do que a zona 3. Bom, a espessura da lâmina d'água também é um aspecto importante. Naquele vídeo que vocês viram agora há pouco, a espessura da lâmina d'água era bastante importante. Então, regiões, por exemplo, onde a gente tem afundamento em trilha de rodas bastante impactantes, com flechas bastante importantes, acima de 1 centímetro, 10 milímetros, a gente já começa a ter problemas bastante severos. E esse é o motivo pelo qual muitas das concessões rodoviárias limitam em seus contratos a flecha em algo próximo a 8 milímetros. Bom, diante disso, é importante então a gente considerar esses aspectos para podermos compreender melhor. Quando que vai ocorrer aquela aquaplanagem que vocês viram? Quando, numa condição entre todos esses aspectos, velocidade do veículo, estado de conservação dos pneus, pressão da inflação dos pneus, textura do pavimento, espessura de lâmina d'água, convergir para uma situação crítica em que nessa área de contato pneu-pavimento nós vamos ter apenas a zona 1 agindo, sem zona 2, sem zona 3. Nessa condição, essa é uma condição em que nós chamamos então que um fenômeno de hidroplanagem ou aquaplanagem dinâmica. O motorista ele perde por completo a capacidade de frear o veículo, reduzir a velocidade e ainda também a capacidade de dirigir o veículo. O veículo literalmente flutua sobre a lâmina d'água, certo? Quando a gente tem uma condição em que a gente consiga ter contato mais efetivo do pneu com o pavimento, essa seria uma condição em que eu tenho uma dirigibilidade mais fácil e não ocorre essa aquaplanagem. E eu posso ter uma hidroplanagem viscosa, que eu tenha um predomínio de uma zona 2 atuando, então eu tenho um contato parcial e daí leva-se em consideração também a importância da textura do pavimento para poder impedir ou minimizar a chance de ocorrência dessas condições de hidroplanagem. Então, a macro e a microtextura são fundamentais e elas podem, de certa forma, interferir numa maior ou menor tendência de ocorrência da hidroplanagem total. Bom, é importante nesse aspecto a gente lembrar que a gente, enquanto estuda pavimentação, não consegue fazer milagres. Se o motorista não toma a prudência necessária ao trafegar e dirigir o veículo conduzindo em velocidades compatíveis, dando a manutenção adequada para o veículo, a gente, por mais cuidadosos que nós sejamos e consigamos efetivar isso lá na pista, em oferecer um pavimento com coeficiente de atrito adequado, a gente ainda não vai reduzir a zero a possibilidade de uma hidroplanagem ou de uma condição insatisfatória em termos de atrito pneu-pavimento, porque o usuário, obviamente, não conduziu o veículo ou não fez a manutenção necessária no veículo para que ele estivesse em segurança. Um aspecto importante
e esse vídeo demonstra muito bem isso, é a influência da velocidade do veículo sobre as regiões, a zona 1, zona 2 e zona 3. Nesse vídeo, que vocês podem observar, ele foi desenvolvido da seguinte forma. Esse é um vídeo da Pirelli, que foi cedido a mim pelo professor Jorge Cerati, já aposentado lá da URGS, e ele demonstra, como se fosse uma lâmina d'água de espessura constante acima de uma superfície translúcida, um acrílico, e o veículo passava em diferentes velocidades. Essa primeira velocidade que vocês estão vendo aí é de 20 km por hora. Observem que o que vocês enxergam em branco, olha só, inclusive com as ranhuras dos pneus, é o que de fato está gerando um certo atrito naquela zona 3 que a gente havia verificado anteriormente. Então é a área de contato do pneu com o pavimento que efetivamente propiciará, se necessário, a frenagem do veículo. Então essa é a condição para 20 km por hora. Vou ter que ser rápido aqui daqui a pouco. Aqui para 40 km por hora, observem, já há uma redução significativa da área de contato, pneu-pavimento, né, da zona 3. Agora para 60 km por hora, vamos lá de novo, 20 km por hora, agora 60 km por hora, 80 km por hora. Observem quão substancial é a redução do que a gente tinha de área zona 3 entre 20 km por hora e 80 km por hora. Agora vamos a 100 km por hora. Observem. E agora eu vou tentar pegar, o que não vai ser muito fácil, a 120 km por hora. Essa é a condição de atrito que a gente tem a 120 km por hora. Então, uma mesma superfície, com uma mesma rugosidade, com uma mesma espessura de lâmina d'água, dada a velocidade, o mesmo pneu, né, portanto, dada a velocidade com que o veículo se desloca, a área de contato pneu-pavimento que efetivamente irá me prover algum tipo de atrito que me permitirá, num caso de emergência, parar o veículo, ela cai substancialmente. Provavelmente, se a gente estivesse trafegando, se tivesse um vídeo dele trafegando a uma velocidade próxima a 140 km por hora, nessa condição específica, não haveria nenhum tipo de contato pneu-pavimento, né, que seria passível de enxergarmos a partir dessas manchas enegrecidas. Bom, um outro aspecto importante no fenômeno, ou durante esse fenômeno da aquaplanagem, é o arrasto hidrodinâmico, que nada mais é do que aquela sensação que a gente tem de flutuar. Quem já teve, infelizmente, a oportunidade de, ao dirigir, se deparar com a presença de uma grande quantidade de água na superfície do pavimento, ele tem a sensação que ele flutua, que ele fica leve. E essa sensação de flutuabilidade é dada exatamente por esse arrasto hidrodinâmico, que tende a elevar ou diminuir a força normal do veículo. E como o atrito depende basicamente também da força normal, a gente acaba perdendo a capacidade de a aderência de maneira geral, sem preocupação com os conceitos físicos, ela acaba diminuindo também, né? Nesse contexto, conforme a gente viu, é importante que a gente compreenda a influência da textura do pavimento como um todo na capacidade de ofertar um atrito pneu-pavimento adequado e mitigar e minimizar, melhor falando, a condição ou a probabilidade de termos uma aquaplanagem.
No que diz respeito à condição de segurança, atrito, pneu, pavimento, o que é importante para a gente são dois tipos específicos de textura: a microtextura e a macrotextura. O que vem a ser essa microtextura? A microtextura, se vocês observarem, eu vou pegar aqui a minha ponteira, a microtextura tem a ver com a rugosidade superficial do pavimento. A aspereza do pavimento, do agregado, certo? Então vamos imaginar que eu estou usando um concreto asfáltico cujo agregado é bastante áspero. Então, essa aspereza ou essa rugosidade superficial do agregado guarda uma relação direta com a microtextura. Enquanto que a macrotextura tem a ver com o arranjo que esses agregados formam na superfície do concreto asfáltico, por exemplo, assim como do concreto de cimento Portland no caso de pavimentos de concreto, com placas de concreto. Então, aquele arranjo, aquela disposição superficial dos agregados, aquilo é chamado de macrotextura. E ambos são importantes para garantia ou para garantir e viabilizar uma condição adequada de atrito pneu-pavimento. A macrotextura, ela possibilita, inclusive, em função daqueles canais que se formam superficialmente, que a água que eventualmente esteja na superfície escorra lateralmente, ou seja, expulsa lateralmente mais rapidamente quando da ação do pneu com o pavimento. No caso, obviamente, de termos uma lâmina d'água na superfície. Então, quando a gente fala em micro e macrotextura, nós estamos falando em texturas que têm intervalos ou comprimentos de ondas da ordem de 0 a 0,5 metros para microtextura e de milímetros, de 0 a meio milímetro e de meio milímetro a 50 milímetros no caso da macrotexturas, com amplitudes que vão entre 0 e 0,2 milímetros para microtextura, lembrando que microtextura é a rugosidade superficial do agregado, e a macrotextura entre 0,2 milímetros e 10 milímetros. Lembrem que a gente também avaliou a questão da textura superficial do pavimento como um todo, porém para comprimentos de ondas bem maiores quando a gente estudou irregularidade, que era entre 50 centímetros e 50 metros, certo? Agora nós estamos trabalhando com algo de uma ordem de grandeza bem inferior. Estamos trabalhando com comprimentos de onda de 0 a 0,5 milímetros para microtextura e para macrotextura de 0,5 milímetros até 50 milímetros. E com uma amplitude que não mais é entre 1 milímetro e 20 centímetros, mas que vai entre 0 milímetros até 10 milímetros. Correto? Então, é nessas condições, nesse universo de dimensões, nós vamos então trabalhar a macro e a microtextura do pavimento como um todo. O mesmo material, por exemplo, concreto asfáltico, ele pode prover condições bem diferentes em termos de textura superficial. Essa foto de uma imagem que nós temos no livro da Bernucci-Erol, ele aponta uma condição de graduação densa do concreto asfáltico e uma condição cujo ajuste granulométrico fornece, nessa mistura asfáltica, uma graduação dita bem graduada. Então, as condições de atrito em termos de macro e microtexturas, nessas duas condições, são completamente diferentes. Bom, já que a gente compreendeu a importância do atrito pneu-pavimento, agora a gente tem que conhecer os processos pelos quais nos permitem identificar quão, de fato, ou quão bom esse nosso pavimento está, ou o revestimento asfáltico de concreto está, em termos de oferta dessa condição de segurança, de aderência, de atrito pneu-pavimento. E os procedimentos que nós vamos ver na videoaula de hoje, eles não são os únicos, mas são os mais usuais aqui no Brasil. Nós vamos trabalhar então em cima de
4 processos distintos para avaliação do atrito pneu-pavimento, que são eles: mancha de areia, pêndulo britânico, mimíter e o grip tester. Bom, vamos então ao princípio do mancha de areia. Mancha de areia é um processo de avaliação relativamente simples. O aparato que a gente precisa para realizar o ensaio é bem simples e não é caro. A gente precisa avaliar, e a gente avalia nessa condição de mancha de areia, a macrotextura do pavimento. Existe uma norma na STM que descreve os procedimentos, os cuidados e especifica os materiais a serem empregados. Por que é a mancha de areia? É porque, na prática, quando a gente faz esse ensaio, nós vamos efetivamente fazer uma mancha de areia sobre a superfície do pavimento. E como que é, basicamente, o processo metodológico de execução desse ensaio? Nós vamos pegar uma areia com um volume de 25 mil milímetros cúbicos, então é um volume conhecido e constante. Obviamente que essa areia ela tem que ter algumas propriedades. Ela é uma areia arredondada e ela tem que ter algumas especificações, deve atender algumas especificações em termos de granulometria. Então, passante na peneira 60, e ela deve ser integralmente retida na peneira 80. Então, é de uma graduação bem uniforme essa areia, entre a peneira 60 e a peneira 80. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse volume de 25 mil milímetros cúbicos, ou 25 centímetros cúbicos de areia, vou jogar sobre a superfície do pavimento e eu vou espalhando em movimentos circulares essa areia de tal sorte que ela preencha todos os vazios encontrados nessas reentrâncias ou na macrotextura do revestimento. Nesse caso, o que eu vou exemplificar para vocês é o revestimento asfáltico. Com base, então, nesse espalhamento, eu consigo determinar o que a gente chama de altura média de areia, que é esse HM, que é calculado em função dessa fórmula aqui, que leva em consideração o volume de areia e o diâmetro formado por essa mancha de areia que eu imprimi, digamos assim, lá no pavimento. Como eu tenho 25 mil milímetros cúbicos de areia, 4 vezes esse volume, vai me dar, então, essa fórmula aqui. Então, com base no diâmetro médio formado pela mancha, eu consigo calcular a espessura de areia. Na verdade, essa fórmula saiu de volume é igual a área vezes espessura. Né? A área é um círculo, então eu tenho essa fórmula para a altura média de areia. Então, observe, quanto maior é a mancha, ou quanto maior é o diâmetro formado pela areia, significa que aquele mesmo volume de areia foi distribuído para uma área maior, o que faz com que essa altura média de areia seja menor. Consequentemente, a gente tem uma superfície mais fina, uma superfície cuja macrotextura é mais fina. Na medida em que eu não consigo alargar tanto ou espalhar tanto a areia, significa que aquele mesmo volume encontrou sulcos mais profundos na macrotextura do pavimento, de tal sorte que não fui capaz de espalhar mais essa areia. E isso gera, então, uma condição mais rugosa em termos de macrotextura. A BPV, lá no livro da Bernucci et al., apresenta uma classificação em termos de classes em função da altura de areia. Então, nós temos aqui a altura de areia menor do que 0,20 milímetros, ela é considerada muito fina ou muito fechada. A média seria entre 0,40 e 0,8. E a muito grosseira é maior do que 1,2 milímetros de altura média de areia. Então, esse é o procedimento lá do campo. Então, eu
simplesmente despejo esse volume de areia e com movimentos circulares, com um pistãozinho aqui, uma espécie de um soquete, eu vou distribuindo em movimentos circulares. Uma vez concluído, eu percebendo que eu não tenho mais condições de espalhar esse material sobre a superfície do pavimento, eu tenho que fazer 3 medidas para determinar o diâmetro médio, uma vez que a gente não consegue fazer um círculo perfeito. Então eu faço a média de 3 diâmetros e a partir daí, então, eu aplico a fórmula que eu apresentei para vocês anteriormente para calcular a espessura média de areia. Esse vídeo aqui demonstra a aplicação prática num trecho que apresentava um certo nível de exudação e o DENIT estava preocupado e queria determinar a mancha de areia, né? ou os parâmetros relativos ao atrito do pneu com o pavimento. Então, observem lá. Ó, eu vou voltar aqui o vídeo só para mostrar. Eu espalhei a quantidade de 25 mil milímetros cúbicos de areia e estou fazendo movimentos circulares bastante suaves, de maneira a ir espalhando o material, de maneira a formar, tanto quanto possível, um círculo. Vou apressar aqui o vídeo, só para vocês olharem. Então, aqui, ó, chega um momento que o material não se espalha mais. Nesse instante que o material não se espalha mais, a gente faz a determinação do diâmetro. Eu estava lendo esse diâmetro com uma régua e ditando para o Rafael, que é um engenheiro do DENIT, que antes trabalhava aqui em Santa Maria, para fazer as anotações. Tá bom? Bom, o que nós temos como especificação para isso? Na especificação de serviço de concreto asfáltico 031 de 2006, ele determina que a altura de areia média deve estar entre 0,6 e 1,2. Então, 0,6 e 1,2, 0,6 e 1,2 seria algo próximo à grosseira ou aberta, conforme as classes determinadas aqui pela BPV, certo? Então, é isso aqui. Se eu tiver uma altura de areia menor do que isso ou superior a isso, eu tenho algum problema. Por exemplo, se ela fica extremamente rugosa, pode ser bom sob o ponto de vista de atrito, mas vai gerar muito ruído e muito desgaste de pneu, não sendo assim tão importante sob o ponto de vista de atrito pneu-pavimento também. Então, por isso que se limita, inclusive, esse valor máximo. Não vou ir para o maior valor de altura de areia possível, porque isso vai gerar, como consequência, um nível de ruído bastante elevado e, conforme eu disse, também uma condição de desgaste excessivo dos pneus. Nem tão pouco eu posso ter a altura muito baixa de areia, porque daí a macrotextura fica bem pequena, não permitindo uma rápida, um rápido fluxo do veículo passa sobre a superfície do pavimento com uma lâmina d'água. Um outro procedimento bastante usual aqui no Brasil para avaliarmos essa condição de atrito pneu-pavimento trata da microtextura. Ele vai avaliar na prática a microtextura do pavimento. E esse equipamento é chamado de pêndulo britânico. Tem uma norma também da STM que determina o procedimento a ser feito e todas as características desse aparato, que na prática é um pêndulo, e o princípio de funcionamento, o princípio físico desse equipamento é bastante simples, assim, sobre o ponto de vista de ciência, assim. Ele consiste na perda da energia cinética desse pêndulo. Então esse pêndulo ele vai ficar aqui em cima. Depois nós vamos ver um videozinho que mostra esse processo, mas ele fica aqui em cima. Eu solto ele em queda livre, esse pêndulo vem, deve se atritar no pavimento, e quando ele se atrita no pavimento existe uma superfície emborrachada, que é composta pelo mesmo material de borracha que vai na banda de rodagem dos pneus, e ele se atrita nesse pavimento
e esse pavimento precisa estar previamente umedecido. E ao se atritar, ele vai perder atrito. E quanto mais ele perde o atrito, significa que maior aderência esse meu pavimento está ofertando à interação pneu-pavimento. Ou, em outras palavras, maior é sua microtextura, né? Ou mais efetiva para ofertar atrito é a microtextura desse pavimento. E ele vai subir lá para o outro lado. E ao subir lá para o outro lado, existe uma escala graduada que me dá o valor de referência desse equipamento. A distância que essa sapatinha aqui com a borracha precisa se atritar com o pavimento, ela também é pré-estabelecida. Porque se ela se atritar mais ou menos, vai gerar uma maior ou menor perda de atrito. Então a gente precisa deixar isso dentro de um certo limite. E a norma especifica 125 milímetros, 12,5 centímetros, essa distância em que ela deve se atritar. Então observe, aqui o operador do equipamento está fazendo, que o nome dele é Edson Moura, lá da USP de São Paulo, da Escola Politécnica de São Paulo. Ele está umedecendo a superfície do pavimento. O equipamento já foi todo ele nivelado e está calibrado adequadamente. Ele solta o pêndulo se atrita no pavimento, naqueles 12,5 centímetros, e sobe lá para o outro lado. Aqui tem uma ponteirinha que vai avançando junto com o pêndulo e acaba marcando lá qual é o número de referência desse equipamento, né? Desse ensaio. Né? Então aqui a gente tem 2 vídeos que ilustram mais ou menos como que se faz esse ensaio. Então quem conseguiu esse vídeo para mim foi o Erasmo e o Edson lá no laboratório de pavimentação lá da Escola Politécnica da USP, que é capitaneado pela professora Liede Bernucci. Então vamos lá ao vídeo. Observe, o equipamento já está todo parado, o pêndulo está lá, a ponteira que identifica o valor, foi umedecida a superfície, até ele botou bastante água, tá? Mas não há necessidade de se colocar, a superfície precisa estar umedecida, e ele larga o equipamento, o pêndulo, que sobe até o outro lado, certo? Essa escala ela é invertida, né? Quanto mais ele sobe, mais próximo de zero está, porque significa que tem menos perda de energia, menos atrito. Então ele sobe e ele vai marcar, vai ver esse valor. Geralmente a gente faz umas 3 leituras no mesmo ponto para ter um valor médio. Então observe nesse outro lado aqui o vídeo como que se dá o processo de... Vou chegar aqui para mostrar para vocês. Ali ele está se atritando aqueles 12,5 centímetros, certo? Basicamente assim que a gente faz esse ensaio. Bom, observem aqui que eu falei, a escala lá em cima é 0. Vou pegar aqui a minha ponteira. Lá em cima é 0. Aqui embaixo ela tem um determinado valor, eu não sei, não consigo ver direito, acho que é 150. Tá? E a gente então tem essa variação aí, que também no livro da Bernucci et al. A gente retira informação sobre as classes em relação à microtextura do pêndulo britânico. O valor que a gente tem é o valor de resistência à derrapagem, é o VRD, que sai desse equipamento aqui. Tá? Então a gente tem aqui perigosa, quando a gente tem menos do que 25, insuficientemente rugosa, entre 40 e 46, por exemplo, e muito rugosa quando o VRD é maior do que 75. Aquela mesma especificação que determinou anteriormente os valores de referência para a altura de areia na execução de concreto asfáltico no Brasil, que é a DENIT 031 de 2006, ela especifica que para os materiais asfálticos nós tenhamos de ter um VRD maior do que 45. Então ele está entre insuficientemente rugosa até medianamente rugosa. É essa a condição que a gente precisa ter de microtextura aferida pelo pêndulo britânico
nas nossas rodovias, tá? Quando da execução de concretos asfálticos, conforme especificações do DENIT. Nós temos ainda um outro equipamento, que é o MIMETER, que é esse equipamento aqui, que é mais utilizado aqui no Brasil para aferir o atrito pneu-pavimento em aeroportos, e ele é capaz ainda de aferir o atrito dinâmico, uma vez que esse equipamento trabalha da seguinte forma: ele é rebocado num veículo motriz que trafega, e ele é mais utilizado nas runways, que são as pistas de pouso e decolagem dos aviões. Ele trafega, então, a uma velocidade de 65 km por hora, e ele é disposto ainda de um dispositivo que vai irrigando a frente dessa roda e da outra roda lá do outro lado, que são as rodas que efetivamente vão medir o coeficiente de atrito do pneu com o pavimento. E essa lâmina d'água, esse volume de vazão de água deve ser calculado de tal sorte que, com essa velocidade de 65 km por hora, ela gere uma película d'água na superfície do pavimento de 1 milímetro, que em alguns aeroportos, mais especificamente no aeroporto, por exemplo, de Congonhas, é o limite de lâmina d'água na superfície no qual pode operar pouso e decolagem naquele aeródromo. Bom, em relação a esse equipamento, então nós temos 3 rodas, essa rodinha e essa rodinha do outro lado são as rodas que têm sensores que efetivamente medem o coeficiente de atrito efetivamente. Esse aqui é um equipamento que mede efetivamente o coeficiente de atrito. Os outros 2 anteriores que a gente viu, eles mediam grandezas que tinham vinculação com o coeficiente de atrito. Mas nesse caso nós temos a medida direta do coeficiente de atrito. E essa roda traseira que está aqui, ela não faz medida alguma de atrito. Ela está ali porque ela faz a medida do deslocamento de precisão, né? Então ela mede a distância percorrida e também a velocidade com que esse equipamento está se deslocando sobre a pista. E um detalhe importante ainda também necessário é que a velocidade que a gente faz esse levantamento, a velocidade que a Infraero determina para a execução desse ensaio é de 65 km por hora. Então aqui tem um sistema de irrigação, observem, vai um tanque de água para alimentar então esse sistema de irrigação que irriga de tal sorte a ter essa lâmina d'água de 1 milímetro na superfície do pavimento quando começa a ser acionado. E o que se faz? Quando se atinge a velocidade de 65 km por hora, se provoca uma frenagem desse pneu, né? De tal sorte que a gente calcula o coeficiente de atrito no limiar entre ela se bloquear totalmente e ainda estiver rodando, que é aquele coeficiente de atrito em que a gente teria mais ou menos uma condição de pouso e decolagem, demandando então do avião o freio, né, a parar, né? É o coeficiente de atrito que respalda essa condição de frenagem das aeronaves numa operação de pouso. Um aspecto importante é que para fazer e calibrar esse veículo, há de se fazer uma verificação numa superfície com um coeficiente de atrito conhecido. Então se faz a verificação dessa condição numa placa, que é uma placa específica, né, para fazer esse tipo de avaliação. Então você puxa o reboque manualmente e verifica qual é o sinal que sai para ver se está dentro do padrão ainda de calibração do equipamento. Você faz também a calibração dos pneus, né? Existe nas normas qual é a pressão de inflação desses pneus, e também tem a verificação de como está o pneu, né? O pneu também tem que estar num certo nível de estado de conservação para que seja validado o ensaio de determinação de atrito pelo MIMETER. Esse é um vídeo da internet que demonstra mais ou menos como que é feito esse nosso ensaio.
Então, aqui é o computador que traz as informações, agrupa e trata essas informações. Ele tem a velocidade do veículo e tem também a distância percorrida e o coeficiente de atrito efetivo. Então, observe, ele vai setar o sistema e vai começar a acelerar. No momento em que ele chega próximo a 65 km por hora, ele começa a irrigar a superfície do pavimento. E aqui ele já vai começando a informar o coeficiente de atrito. Tá? Então, observem como vai ser agora. Ó, começou a irrigar e essa roda vai sendo bloqueada, fica no limiar do bloqueio, onde ela mede por um sensor específico, de fato, qual é o coeficiente de atrito necessário para manter essa roda travada, né? A força necessária para manter a roda travada. Esse é o coeficiente de atrito que ele vai determinando. Observe, o coeficiente de atrito naquele instante estava próximo de 0,8, me parece, 0,88. Vamos ver aqui. 0,88, 89, 90. É assim que a gente faz, então, esse levantamento de atrito a partir da utilização do mimíter. Reforçando, esse é um ensaio usual em aeroportos. Em rodovias ele não é usual, certo? Bom, aqui a gente tem um caso real de uma pista, da pista principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Observem aqui, aqui é a escala, isso aqui é o mimíter, né? Então, a gente tem de uma cabeceira a outra da pista um coeficiente de atrito. Então, a gente vai tendo o coeficiente de atrito e, obviamente, que ele não é constante ao longo de todo o trajeto, de toda a extensão da pista. É que, nesse caso, a extensão da pista me parece ser de 1.500 metros. Eu acho que é entre uma região e outra, tá? Não é toda a pista, eu acho que a pista é um pouco maior, mas a área que efetivamente ocorrem os pousos e decolagens. É importante considerar que a aeronáutica ela determina como requisito de resistência à derrapagem para pistas de pouso e decolagem um coeficiente de atrito maior ou igual a 0,5. 0,5 está bem aqui no limiar, no limite entre a zona em cinza e em vermelho. Então, a rigor, a cada segmento de 100 metros, a gente calcula a média dos valores e ele tem que estar acima de 100 metros. 0,5, desculpa. 0,5. Se não tiver, há de se fazer alguns ajustes e algumas melhorias em termos de textura superficial do pavimento para retomar essa condição de 0,5. Então, 0,5 é o limite último em termos de coeficiente de atrito medido pelo mimíter. Observem que próximo às cabeceiras da pista, certo? A gente tem coeficientes de atrito relativamente baixos. E eu vou explicar por que isso ocorre. Na maioria das vezes, né, o primeiro contato do pneu com o pavimento numa pista de aeroporto se dá próximo às cabeceiras, obviamente, né? E nessa condição, a roda vem girando a uma baixa velocidade e a aeronave vem a uns 300 km por hora. E quando há o contato do pneu com o pavimento, esse atrito, em função aí da diferença de velocidade que a aeronave está e a roda vem girando, ele gera uma quantidade de calor bastante elevada, o que acaba deixando na superfície do pavimento bastante borracha. O atrito de borracha com borracha no pavimento, quando ele está seco, é interessante. Agora, o atrito da borracha do pneu com a borracha que vulcanizou do pneu e se aderiu à superfície do pavimento, quando o pavimento está molhado, acaba gerando uma condição de atrito bem baixa. E nessa condição é o que a gente observa naquela imagem ali, nas cabeceiras da pista de Congonhas. Aqui é o aeroporto do Distrito Federal, lá, Juscelino Kubitschek, mas aqui é a pista de Congonhas, certo? Então,
a grande maioria dos toques se dá entre essa área aqui e essa área aqui. E é exatamente nessa região que a gente tem baixos coeficientes de atrito. Mas tem baixo coeficiente de atrito em função da presença grande de borracha que ficou aderida à superfície do pavimento. Ó. Aqui são algumas amostras que o Sansone, na tese dele, na dissertação dele, ele mostrou, retirou, e ele observa bastante presença de borracha. Observem aqui, ó, que essa borracha ela acaba ficando aderente e quase que impossibilita a drenagem da água pelo grooving, que existe no caso específico do aeroporto de Congonhas. Observem que essa aqui é uma região onde foi executada uma limpeza para retirada desse material, e aqui a gente tem uma região sem essa condição de limpeza prévia, de retirada dessa borracha. E a retirada da borracha é realizada mediante a utilização de água com bastante pressão. Tá? Isso possibilita tirar. Chega a uma determinada condição que não há mais essa possibilidade e acaba sendo necessário fazer uma fresagem e uma reconstituição dessa camada mais funcional do pavimento, utilizando outras misturas, por exemplo, um CPA, um SMA, na superfície de rolagem de interação direta do pneu com o pavimento das aeronaves. Bom, há um equipamento muito semelhante ao Mimitter, a gente já está se encaminhando para o final da aula, que faz essa medida em uma condição rodoviária. E o nome desse equipamento é o Grip Tester. Ele tem algumas diferenças, não são duas rodas que fazem essa avaliação. Eu acabei me esquecendo também que, além da gente, nesse equipamento do Mimitter, fazer a avaliação do coeficiente de atrito longitudinal, ele também faz o coeficiente de atrito transversal, o que é importante na hora do pouso da aeronave, mas isso é algo para quem estuda um pouco mais a parte de operações em aeroportos das aeronaves. Mas esse equipamento, então, ele mede o Grip Tester, voltando então, né, em ambiente de rodovia. Ele só tem uma roda que faz essa medida. A gente tem um videozinho aqui para mostrar a operação desse equipamento. Então, observem, também tem a irrigação, é aquela roda traseira lá, ó, observem lá, ó, é aquela roda que está recebendo a ação de frenagem e a irrigação. E a gente vai percorrendo a rodovia e fazendo um mapeamento da condição de atrito. Ele também mede o atrito diretamente. De maneira bastante semelhante, a velocidade daí vai ser função, é um pouco diferente do processo que a gente viu do Mimitter, mas a possibilidade de empregar essa metodologia de maneira bastante sistemática. A COP no Rio de Janeiro tem um equipamento desse. A Petrobras também, no SEMPS, faz esse tipo de avaliação, tal sorte que as empresas que fazem serviços de avaliação de pavimentos, elas têm esses equipamentos de Grip Tester, até porque, por exemplo, as concessionárias, elas precisam determinar esses valores de atrito da sua malha viária de maneira frequente, né? Uma frequência relativamente grande. Por fim, pessoal, e não menos importante, cabe lembrar que cada um desses equipamentos, sobretudo esses que não medem diretamente o coeficiente de atrito, eles medem fatores que não estão relacionados diretamente ao coeficiente de atrito, como foi o caso do mancha de areia e do pêndulo britânico. Então, em 92, a PIARC ela tentou criar uma escala única que permitisse que diferentes equipamentos que mediam condições diferentes de atrito ou aspectos que estão relacionados ao atrito, mas não ao atrito diretamente, pudessem ser comparados em termos de escala de medida efetiva do atrito pneu-pavimento. Então, eles usaram 41 equipamentos diferentes
né, entre eles a mancha de areia e o pêndulo britânico, preferencialmente equipamentos que trabalhassem em conjunto, né, sempre aos pares, de tal sorte que a gente pudesse determinar a macro ou condições relativas à macrotextura e à microtextura, e a partir de dados desses 41 equipamentos, correlações empíricas de medidas de mais de 15 mil dados, temos uma norma específica determinando isso. Ele conseguiu determinar, então, o coeficiente de atrito a partir desse International Friction Index, que é o IF. Esse IF aqui, então, é um índice que, na verdade, ele é composto por um par coordenado de números que permitem, uma vez determinados esses dois parâmetros aqui, o SP e o F60, permite que a gente calcule o coeficiente de atrito da rodovia para qualquer que seja a velocidade que o veículo trafegue, certo? No Brasil, nós costumeiramente associamos a mancha de areia e o pêndulo britânico. E quando a gente associa a mancha de areia e pêndulo britânico, nós precisamos determinar esses parâmetros aqui, o SP, o FR60 e o F60. Como é que a gente determina isso? O SP a gente determina em função de parâmetros que são de regressões obtidas pela PIARC com a utilização do mancha de areia, em que o A minúsculo e o B minúsculo estão determinados aqui, e eu devo substituir nessa fórmula, e o TX para a gente é a altura média de areia. Então, se eu for lá no trecho medir a mancha de areia, eu tenho lá qual é o valor da altura média. Essa altura média é o TX, ou o HM para a gente, entra nessa fórmula com A e o B minúsculo, saio com SP. Bom, associando isso ao pêndulo britânico, eu consigo determinar o FR60. O FR60 é um valor dado pela escala que sai do pêndulo britânico, e S, no caso do pêndulo britânico, é um valor igual a 10, como se fosse uma velocidade de 10 km por hora quando ele passa atritando o pavimento lá no pêndulo. E SP foi aquilo que eu determinei anteriormente. Então, eu calculei com isso o FR60. O FR60 entra nessa fórmula aqui, e eu tenho o A, o B e o C maiúsculo, que são função desses parâmetros de regressão obtidos pela PIARC com aqueles 41 equipamentos, mas que para o pêndulo britânico são esses valores. A maiúsculo 0,056, B minúsculo 0,008 e o C, no nosso caso aqui, é 0, porque o pêndulo britânico ele não avalia a condição da macrotextura associada. Então, vejam aqui, é TX vezes 0, que vai ser 0 no nosso caso, de utilizarmos a associação de mancha de areia com o pêndulo britânico. Com base nisso, a gente calcula o F60. O F60 nada mais é do que o coeficiente de atrito do pneu com o pavimento para uma velocidade de 60 km por hora. Se eu quiser calcular essa velocidade a qualquer outra, o coeficiente de atrito, a qualquer outra velocidade, basta eu colocar a velocidade de interesse em km por hora, por exemplo, 80, e aplicar nessa equação que depende, como eu falei anteriormente, desse par coordenado do IF, que compõe o IF, o International Friction Index, que é SP e F60. Então aqui a gente consegue. Trocando isso em miúdos de maneira mais prática, geralmente, por exemplo, em casos de perícia de acidentes de trânsito, um dos elementos importantes a serem verificados é a velocidade com que o veículo vinha antes do choque, antes da colisão, antes do atropelamento. E isso pode ser dado em função das marcas de frenagens deixadas no pavimento. Com base nisso, o perito, o que ele deve fazer? Ele deve ir até o trecho, observem aqui, uma imagem com marca de frenagem. Ele deve vir e tentar determinar o coeficiente de atrito ao longo do trajeto deixado pela frenagem. O que ele vai fazer? Se tiver mancha de areia e pêndulo britânico, ele vai fazer uma série de determinações de mancha de areia e pêndulo britânico ao longo do trajeto ou da linha deixada pela marca de frenagem. Ele vai determinar qual foi a distância
efetiva de frenagem deixada no pavimento, e com base nisso ele vai ter então a possibilidade de determinar qual seria o coeficiente de atrito para cenários de velocidades distintas praticadas por esse veículo antes da colisão. Então vamos fazer um exemplo prático, se eu tentar entender e ter essa sensibilidade. Vamos imaginar que o perito tenha verificado que a altura média de areia nesse trajeto deixado pela marca de frenagem era de 1,2 milímetros, a altura de areia 1,2 milímetros. E o VRD era de 60, tirado a partir do pêndulo britânico. Se eu aplicar aquelas equações que eu mostrei para vocês, SP, FR60 e F60, eu vou ter SP 124,72, FR60 de 40,18 e F60 de 0,377. O que me permite calcular ou determinar esse ábaco aqui, esse gráfico que eu estou demonstrando. Então, em função de velocidades crescentes, de 10 até 80 km por hora, por exemplo, eu tenho o cálculo do coeficiente de atrito, certo? Bom, em perícia também há a possibilidade da gente estimar a velocidade que o veículo vinha em função dessa distância que foi determinada da marca de frenagem. Então, a partir dessa fórmula aqui, que depende do coeficiente de atrito, só que essa aqui é a velocidade, né? E aqui é o coeficiente de atrito. Só que velocidade e coeficiente de atrito são aspectos que estão intimamente relacionados. Eu não posso chutar uma velocidade para determinar qual é o fator Eu não posso chutar uma velocidade e tentar determinar qual seria esse fator de atrito. Na prática, o que eu preciso pegar é construir cenários em que ele vinha com velocidades diferentes e determinar e isolar o meu D, que é a distância de frenagem. Então, com base nisso, eu crio cenários que ele vinha com uma velocidade, por exemplo, de 10 km por hora. Qual seria a marca de frenagem? Bom, 10 km por hora, o fator o coeficiente de atrito seria esse, calculado por essa fórmula. Coloco 10 km por hora, só que aqui eu tenho que transformar a velocidade em metros por segundo nessa fórmula. E aqui eu coloco o coeficiente de atrito para essa condição. Isso aqui é a inclinação da via, se a via vem ascendente ou descendente, ou zero, se ela estiver em uma condição plana, que é zero, porque ele vem em condição plana, por exemplo. O G é a aceleração gravitacional, 9,82 metros por segundo ao quadrado, e isolo o D. Daí eu observar, aquele D que eu tenho lá é maior ou menor? A é menor. Ou é maior. Bom, então se é maior, a velocidade que ele vinha é maior. Vou para 15 km por hora. Faço essa determinação do D. Até que eu consiga chegar àquela distância que efetivamente ele tinha. E nessa distância, o coeficiente de atrito seria esse. Então, portanto, essa seria a velocidade que o veículo provavelmente viria quando acabou acionando os freios e deixou aquela marca lá. Então, essa é uma forma que a perícia de acidente de trânsito utiliza bastante para a determinação da velocidade em que ocorreu a colisão ou o atropelamento. Tá bom? Só um exemplo prático de utilização desses aspectos já lá para engenharia forense. Beleza? Bom, pessoal, aqui eu coloco alguns vídeos interessantes de equipamentos adicionais àqueles que a gente já viu na aula, desses equipamentos e desses mecanismos de avaliação do atrito pneu-pavimento, de tal sorte, então, que com essa videoaula nós finalizamos a parte de avaliação funcional de pavimentos. Nas próximas 2 videoaulas, nós vamos tratar especificamente da avaliação estrutural. Espero que vocês tenham compreendido a importância de estudar o atrito pneu-pavimento, as formas com que a gente pode determinar esse coeficiente de atrito pneu-pavimento e os aspectos que são importantes serem garantidos aos usuários nessa interação do pneu com o pavimento
de tal sorte que a gente consiga ter vias seguras, obviamente, desde que os usuários também se comprometam a trafegar de uma maneira segura sobre esses pavimentos. Então, eu agradeço a atenção de vocês, vamos ficando por aqui e espero contar com a presença de todos vocês nas próximas videoaulas, tá bom? Um grande abraço e mantenham-se saudáveis.